Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Esse é o resumo da sua novela Terra Prometida de sexta-feira, 15 de março de 2024. Deus fala: Josué, amanhã será limpa a transgressão que foi feita à minha aliança. Josué responde: assim será feita, meu Deus. Mas, meu Senhor, como saberei quem é o culpado? Aí a gente não escuta mais nada, só vê a noite caindo. O dia amanhece na tenda dos traidores. Gibá conta que os mensageiros de Josué estão passando de tenda em tenda, convocando para uma reunião em frente ao tabernáculo. Melquias diz que a reunião deve ser importante. Gibá diz que algo grandioso está para acontecer. Pergunta pelo pai, que ninguém sabe onde ele está. E ele diz que espera que ele volte logo, pois se eles desobedecerem, pode ser punidos. Aí falou a verdade. A Acã está de safadeza com a Mara, mas ela está preocupada porque diz que vai acontecer uma reunião e o povo pode sentir a falta dele. Ela fala que não sabe o motivo da reunião, mas deve ser importante. Acã diz que é Josué tentando se desculpar pela derrota, mas agora é tarde demais. Ele pede um beijo à Mara de despedida e pede que ela se entregue como se fosse o último beijo que eles dão. Já tá pressentindo o que vai acontecer com os lombos dele já, né? Ele ainda passa na tenda e pergunta se os filhos sabem o motivo da reunião. Gibá diz que não sabe, mas deve ser alguma coisa importante. Acã duvida, diz que é Josué tentando se explicar depois da vergonhosa derrota que passou. E fala que não vai perder isso por nada, pois é a chance que ele tem de ter o povo todo reunido, e ele fala mal de Josué. Ele fala que está chegando o tempo dele, o tempo de Acã. E é verdade, os três saem junto, rumo à morte. Todos reunidos, Acã e seus filhos bem à vontade, e Josué começa a discursar dizendo que Deus revelou o motivo ao qual eles perderam a batalha de Ai. E diz que foi tanto sofrimento e tanta morte por o pecado de um homem. Ele roubou os objetos proibidos de Jericó. Acã arregala os olhos e olha para os filhos. Começa a feder para o lado deles. Josué diz que ele tem que ser executado para que refaça a aliança de Israel com Deus. Gibá diz baixinho que eles têm que fugir daqui. Acã o segura e diz que isso é uma confissão de culpa e que Josué não sabe que o tesouro está com eles. Coitado deles. E o Suf vai buscar Ula para execução e a cela está vazia. Ele grita com o carcereiro onde está a assassina do rei animal. Diz que ela não pode ter fugido dali sozinha. E fala para o carcereiro que quem vai dar essa notícia para o rei é ele. Josué fala que Deus revelou que o homem pecador é da tribo de Judá. Todos ficam apavorados. E ele diz mais: o homem que transgrediu a aliança com o Senhor é Acã. Acã gagueja e diz que não pode ser, é mentira. Josué grita e diz que foi Deus quem o reportou e que Deus não mente. A louca da Mara se desespera e diz que não pode ser, não o Acã, na frente do seu marido que fica só olhando. Acã ainda tenta dizer que é inocente. Caleb quer partir para cima dele e Josué o segura. Diz para o Acã não ficar lutando contra a verdade. E fala que Acã e toda a sua família deve ser apedrejado por ordem do Senhor. Mara grita que não e todos olham para ela. Aí o marido não aguenta e vai até ela e pergunta o que está acontecendo, que ela está tão perturbada. Ela mente dizendo que está só horrorizada porque pensava que Acã era um homem decente. Acã e os filhos puxam as espadas e diz que não vão morrer sem lutar, mas percebe que são muitos homens e jogam as espadas no chão. Ele se ajoelha perante Josué e confessa o seu pecado, pensando que vão ser aliviados. Ele diz que não roubou nenhum hebreu e só achou que pegar aquele ouro ali não ia fazer diferença nenhuma. E já que confessou o pecado, ele pede clemência e acha que não é justo que ele morra junto com os filhos por causa disso. Eleazar fala que confessar não significa que está arrependido. O descarado diz que arriscaram suas vidas muitas vezes por Israel e eles merecem até uma recompensa. Josué fala que a ganância dele e dos filhos prejudicou todos eles e manda ele contar toda a verdade. E ele conta como pegou os espólios em Jericó. Acã grita que ele e os filhos não podem morrer desse jeito e exige que seja perdoado. Os três se abaixam para pegar as espadas, mas são impedidos pelos guerreiros. Acã chama todos de malditos. E Josué fala: maldito Acã, será o seu nome para sempre. Caleb fala que o pecado dele é uma mancha para a história deles, e ele será sempre uma vergonha para Israel. Elina não se aguenta de tanta angústia e fala para Najara que é o pior dia de sua vida.
Najara diz que agora ela é uma princesa e vai viver uma vida de glória, e sua mãe é a assassina do rei. Ela chama Najara de tola e diz que quem matou o rei foi o seu irmão por ganância. Ela diz que trocaria toda a sua vida de glória pela vida de sua mãe. E que seu pai é um monstro e ele vai pagar por isso. Mas como miséria pouco é bobagem, o Yusuf entra com os soldados e manda levar a princesa e diz que ela não se faça de besta, pois ele já sabe do que se trata. Ela pergunta se agora vão acusá-la de fazer alguma coisa como fizeram com sua mãe. Ele, sem falar nada, manda levar a princesa e leva direto para a presença do rei. Lá a Melina fica sabendo que sua mãe fugiu e fica aliviada. Ela é acusada de ajudar a Ula a fugir da cela. Ela garante que não fez isso, mas diz que fica feliz por ela estar viva e ter fugido das garras de Camir. Ele dá um tapa na cara dela que cai nos braços de Yusuf e pede que ela conte logo a verdade, pois isso lhe poupará mais sofrimento. Com um pai e um marido desse, ela não precisa de mais um inimigo, né? Ela insiste que gostaria de ter ajudado sua mãe, mas não foi ela. Ravena diz que ela pode estar falando a verdade. Fala que Dago nunca mente e que as chamas pode dizer a verdade, se Melina ajudou ou não. Essa bruxa aí ainda vai ser assada no seu próprio fogo. Camir então manda que ela faça logo esse ritual e a princesa é levada. Mesmo assim, ele manda Yusuf fechar os portões. Diz que enquanto não for encontrada a assassina do seu irmão, ninguém sai, ninguém entra do seu reino. Vai achando que o reino é seu. Fechem os portões da cidade. Enquanto eu botarem as mãos na rainha assassina, ninguém entra e ninguém sai do meu reino. O sacerdote confessa para Melina que quem ajudou Ula foi ele e manda ela se apresentar. As duas se abraçam emocionadas e Melina agradece o sacerdote. E ele diz que ela tem que fugir o quanto antes, senão os três estarão mortos. Ula diz que quer levar Melina, ela sempre quis fugir, é a chance dela de sair desse reino de mentira. Melina diz que gostaria, mas não pode ir embora, não agora. Otiniel e Salmão chegam na frente de todos com todos os objetos que Acã roubou de Jericó e despejam no chão. Josué pega a capa, levanta e diz: eis o tesouro condenado de Jericó. Acã e sua família traiu o Senhor e todo o povo de Israel. Ele joga a capa em cima de Acã, que já não está mais com o nariz em pé. Ele chora e pede clemência, pede que não mate ele nem os seus filhos. Diz que vai pagar pelo seu pecado, que vai conseguir mais ouro e vai recompensar cada um. Enlouqueceu, né? Josué, com sangue no olho, agarra no pescoço dele e diz que nada vai recompensar as vidas que foram perdidas. Josué manda que leve todos para longe do acampamento e que sejam apedrejados junto com o fruto de sua traição e sejam varridos da face da terra. Gibá grita dizendo que é inocente e que a culpa foi toda de seu pai. Não tem jeito não, meu filho, vá os três morrer apedrejados juntinhos. Caleb pergunta do que adianta a riqueza se no momento como esse ele está caminhando para a morte. Sendo levado para a morte, ele ainda diz que a decisão de um homem que não sabe liderar. E quem é o Josué para dizer que eles são culpados pela derrota? E diz que não se arrepende de nada. Enquanto Ula cavalga pelo deserto, o foguinho de Ravena se apaga e ela diz que não foi Melina, foi um homem. Que o fogo não revelou quem foi, mas que com certeza foi um homem. E ele diz que tem um traidor entre eles. E o culpado não pode ficar impune. O sacerdote fica no canto se borrando tudo. Josué pergunta para Acã por que ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele diz que não quer saber o que Deus disse, pois ele nunca fez nada por ele. O povo se agita logo para apressar as pedradas neles. Ninguém fica feliz com isso, mas aqui se faz, aqui se paga. E quem pega a primeira pedra para atacar na testa de Acã é Maqui. Que ironia. Josué se afasta de costa enquanto os três são apedrejados por todos Israel. Tudo que pertence a Acã foi destruído.